Eu quero te agradecer o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos aqui. É bom demais, Senhor, sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito se faz presente aqui nesse lugar. E nós podemos sentir a Tua presença. Obrigado porque temos o privilégio de ouvir a Tua voz através deste livro que é a Bíblia Sagrada. Que mais uma vez está aberta, Senhor. Por favor, abra também os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa, em sintonia com o céu, vivermos, quem sabe, a maior experiência da nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quem sabe, Senhor, existe alguém machucado, magoado, ferido por causa do pecado. Cura, Senhor, as nossas feridas. E ajuda-nos a acreditarmos que a Tua graça é tão suficientemente capaz de transformar tudo que há em nós diferente daquilo que o Senhor nos orientou. Senhor, obrigado porque esse é um momento de recomeço. Porque todas as vezes que o Senhor se encontra conosco, um milagre acontece. Então, obrigado porque a gente pode recomeçar nessa hora. Senhor, eu quero me colocar nas Tuas mãos. Eu quero ser a Tua voz. Então, haja na minha mente e que as minhas palavras possam traduzir o Teu sentimento em relação a cada um de nós. Abençoe aqueles que estão longe, conectados, e abençoe aqueles que estão aqui, tão próximos, que todos nós sejamos alvos dessa Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, querida comunidade, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3. Esse é um texto bem conhecido. Não é a primeira vez que eu falo e compartilho as minhas impressões desse texto. E tudo isso aqui é muito relevante porque tem uma proximidade muito grande com a nossa vida. O exílio, a necessidade e a vontade de sair daquele lugar e ir para uma terra que emana leite e mel, é isso que está no meu coração e no seu coração também. E no capítulo 3, há um momento em que Deus ele se manifesta a Moisés. E vocês sabem que esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles foram escritos, inspirados por Deus, por esse homem chamado Moisés. E quando a gente lê essa história e todas as outras que estão escritas aqui, em especial essa daqui, porque Moisés não está sendo inspirado a contar de alguma coisa que aconteceu na vida de uma outra pessoa. Mas ele está contando para nós de uma coisa que aconteceu com ele. Isso aqui é uma experiência vivida por ele. Sabe aquela declaração de Jesus no capítulo 24 de Mateus, referindo-se a esse tempo que antecede a sua vinda, a maneira como as pessoas estavam se comportando? E aí Jesus ele diz assim: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. Você se lembra disso, né? É uma maneira de dizer assim, a gente vai levando a vida, não é? A gente vai se adaptando, a gente vai se moldando às circunstâncias.
E aqui Moisés, ele conta assim, olha, eu apacentava, verso 1, eu apacentava o rebanho de Jetro, meu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, olha só, a maneira bem simples de contar, olha, era mais um dia na minha vida. Vocês podem imaginar quantas vezes eu já tinha ido naquele lugar? Tomando conta ali do rebanho, do meu sogro, o Jetro, aquele que é sacerdote. E naquele dia eu tomei o lado ocidental e, olha, me deparei com o Monte Horebe, o Monte Sinai. Aquela cordilheira. Uma coisa que ele já vinha fazendo há muito tempo. E aí o verso 2, ele contando na perspectiva da experiência que ele já havia tido. E aí, gente, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. E aí eu olhei, e eis que aquela sarça, ela não ardia no fogo, mas ela não se consumia. Uma coisa que não era natural, era uma coisa o quê? Sobrenatural. Então eu disse, verso 3, então eu disse comigo mesmo, olha, eu vou lá ver, eu sou curioso, eu vou lá ver o que está acontecendo, porque a árvore queimar e não se consumir é uma coisa diferente, eu quero ir lá ver o que está acontecendo. O que move Moisés até aquela árvore não era o sobrenatural que acontecia ali. Por incrível que pareça, esse fenômeno, para ele é uma coisa comum, que move a sua curiosidade, para que ele se aproxime dali. Aí o verso 4, olha só o que ele diz dele mesmo. Vendo o Senhor, que eu me voltava ali para ver Deus, então, que se manifestava no meio da sarça. Ele falou assim, caramba, que cara de pau esse Moisés. Esse meu filho, que olha um fenômeno sobrenatural na perspectiva de estar aguardando isso. Porque já de muito tempo eles aguardavam aquele que viria para libertar esse povo daquela condição. E ele, como fugitivo no deserto, também vivia essa expectativa. E alguma coisa diferente, incomum, sobrenatural acontece, seria uma evidência de que Deus estava se manifestando e que o dia da libertação havia chegado. Mas aí eu me aproximo, diz ele, simplesmente curioso para ver aquilo que acontecia. E Deus falou assim, nossa, ele vem aqui para ver o que está acontecendo e não se apercebe que sou eu. E aí Deus, ele diz assim, Moisés, ô Moisés, alguém está me chamando. Quem é que está me chamando aqui no deserto escondido? Eis-me aqui. E aí Deus continua, gente. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais o Senhor para mim, eu sou o Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí Moisés entende que aquilo que acontecia ali era a manifestação de quem, gente? Era a manifestação de Deus. E percebendo a manifestação de Deus,
esse relato que ele diz aqui, do comportamento que ele toma quando ele entende isso, de cobrir o rosto, de se inclinar, era um ato de adoração. Eu entendi agora que era Deus que estava ali. Eu entendi que era Deus que se manifestava ali. Eu entendi que o fenômeno sobrenatural era apenas algo que Deus se utilizava para chamar a minha atenção para o que Ele queria fazer na minha vida e através da minha vida, na vida daquele povo, levá-los para uma terra que manava leite e mel. O que eu quero muito aqui compartilhar com vocês, o que eu quero muito compartilhar com vocês, que vai abrir a nossa mente, o nosso coração, para outros textos que Deus vai revelar para nós nessa manhã. A percepção da manifestação do Senhor naquele dia, na experiência de Moisés, não se dá por um fenômeno sobrenatural. A percepção da manifestação do Senhor na vida de Moisés se dá pela manifestação da sua palavra. Não foi o evento sobrenatural que fez com que Moisés entendesse que era Deus que estava ali. O que fez com que Moisés entendesse que Deus estava ali foi o pronunciar da sua voz, a sua palavra. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A manifestação da palavra de Deus é que dá a Moisés o sentido pleno de que era Deus que estava se manifestando ali. Eu não sei, você que está em casa, você que está aqui, muitas vezes nós nos comparamos com personagens bíblicos e as suas experiências. E muitas vezes, considerando, algumas coisas que fazemos ou deixamos de fazer contrárias à vontade de Deus, nós, abrindo o coração para Deus, a gente fala assim, poxa Deus, que privilégio, de Moisés. E esse não foi o único, porque a vida de Moisés foi marcada de eventos sobrenaturais. Poxa Deus, se eu tivesse o privilégio de um dia, de repente, eu acordo de madrugada e aí lendo, de repente eu ouço uma voz chamando o meu nome. Ou se de repente, andando em algum determinado lugar, eu ouço alguém me chamando, um evento sobrenatural, ou quem sabe uma árvore pegando fogo e não se consumindo. Por quê, Senhor, se eu tivesse um evento desse na minha vida, olha, eu tenho certeza que eu seria diferente. Eu seria uma pessoa diferente, um crente diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente. Eu seria um crente diferente. Queridos, não diga que o Senhor não se manifestou ainda a você se a sua Bíblia continua fechada. Porque a percepção da presença de Deus na vida de Moisés não se deu através de um fenômeno, de um acontecimento, ou de um culto, ou de uma música, ou de qualquer outra coisa que faz a gente arrepiar. Mas a percepção da presença do Senhor e da manifestação do Senhor se deu pela sua palavra. Palavra. Aqui estamos nós vivendo a mesma experiência que Moisés viveu naquele dia. O mesmo Deus
que falou com Moisés naquele dia é o mesmo Deus que fala através da sua palavra agora para nós. Amém. Com as mesmas intenções. Tirar-nos de qualquer situação diferente da sua vontade e levar-nos a viver a maior experiência da nossa vida, a terra que emana leite e mel. É isso que Deus quer. Que privilégio o nosso de termos esse livro aqui nas nossas mãos. O livro de Mateus. A gente vai lá, Mateus, agora. Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Você sabe que Deus, Ele está fazendo uma promessa, né? A Adão e Eva, porém inimizade entre ti e a mulher. Essa promessa, ela invade o coração desesperançoso de Adão e Eva, cria neles um lampejo de esperança, de luz, de verdade, e eles agora estão aguardando aquele que poria inimizade entre eles e Satanás. E essa mensagem ela vai se reproduzindo ao longo do Velho Testamento. E não há apenas o interesse aqui por parte dos homens, a expectativa de quem viria para cumprir a promessa que fora feita. E você percebe que os profetas do Velho Testamento, eles estão repetindo isso na sua linguagem, a chegada de alguém que estabeleceria um distanciamento de Satanás. O livro Desejado de Todas as Nações diz que quando as primeiras linhas foram escritas em papiros, reveladoras dessa promessa de que alguém viria para poder colocar inimizade e distanciamento entre o homem e Deus e Satanás, diz que o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele se debruça sobre essas linhas para estudá-la e entendê-la e se preparar para a chegada desse que viria para estabelecer essa separação entre o homem e Satanás. E aí Jesus chega, né, irmãos? Jesus chega e ele, de uma forma assim tão maravilhosa como ele se revelou lá a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí Jesus chega e diz assim: eu sou o Emanuel. Gente, eu sou o Emanuel. Eu sou o Deus conosco. Eu estou com vocês, eu vim por causa de vocês, eu vim porque eu amo vocês, eu fiz a promessa, eu vim cumprir a promessa. Eu amo demais vocês. E no meu coração eu quero levar vocês para essa terra que emana leite e mel. É uma figura de linguagem, mas é coisa maravilhosa. Outro dia alguém me perguntou se lá no céu ia acontecer uma determinada coisa. E eu disse assim: olha, eu quero te dizer que eu não sei, mas eu sei que vai ser melhor do que tudo isso. Porque os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles são muito mais intensos do que a gente possa imaginar. Porque estão recheados de amor sem igual a filhos e filhas atingidos pelo pecado. E Jesus, ele vem, o Emanuel, e vem de uma forma tão simplória, né, gente? Como um bebezinho nasce numa manjedoura, num lugar em que os animais nasciam, Jesus nasce ali. E Jesus começa a se preparar para o maior de todos os eventos, a cruz.
Eu vou ler aqui para vocês, da página 88 do livro Desejado de Todas as Nações. Preste atenção nesse texto aqui. Tem coisas que a gente talvez nunca tenha ouvido. A gente sabe que quando Jesus atingiu 30 anos, ele foi batizado e começa o seu ministério. Mas escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Página 88 do livro Desejado de Todas as Nações. Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa de seu nascimento. E mesmo na infância, teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos, em um único ato errado que fosse, e teria fracassado em ser exemplo perfeito. Tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado, e Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. Foi por isso que o tentador trabalhou para tornar-lhe a vida o mais probante possível, a fim de que fosse levado a pecar. Se você é curioso, esse capítulo que fala da tentação de Jesus no deserto, antecede a gente. Imagine, quando José e Maria se casaram, Jesus é o filho único de Maria, mas José já tinha filhos de um outro casamento. E Jesus cresceu com esses meninos. A informação de que ele havia nascido numa manjedoura, numa estrebaria, virou caso de chacota. Para provocá-lo. E esse livro, ele diz que, provocados por Satanás, eles faziam ele lembrar: você, cala a tua boca, você nasceu até numa manjedoura. Imagine as coisas que ele foi passando como criança. E tudo isso por amor a mim e a você. O capítulo 4 de Mateus conta pra gente um momento assim muito marcante. Havia chegado a hora de Jesus inaugurar o seu ministério. Não mais como uma criança, não mais como um jovenzinho, passando por todas essas situações, mas ele tinha um propósito definido no seu coração. Ele tinha um propósito no seu coração. E ali estava você. Ali eu estava. Jesus, ele foi levado ao deserto, impelido pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando essa cena. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, estabelecendo esse propósito de salvar a gente. E aí o plano da salvação é elaborado e a gente conhece todos os detalhes desse plano. O Pai está num lugar, o Filho vem para a terra, o Espírito Santo, até que seja revelado, ele está acompanhando Jesus. E aí chega esse momento, o Espírito Santo fala assim: está difícil, não está? Está muito difícil, mas nós estamos determinados a salvá-los. Está muito difícil, mas olha,
Você pensa que como homem você está preparado? Não, você precisa. E vamos para o deserto. Vai lá para o deserto. Você tem que ir para o deserto. E ali você vai se preparar um pouco mais para enfrentar as coisas que estão reservadas para você. Porque a gente não pode fracassar. Porque nós temos que salvar aquelas pessoas. Nós temos que salvar o Reinaldo, nós temos que salvar o João, a Maria, nós temos que salvar todos aqueles que foram atingidos pelo pecado. Todos, nós temos que salvar. Nós não podemos fracassar. E aí Jesus é levado ao deserto. Imagine a expectativa dos anjos observando cada detalhe dessa história. Imagine o que Jesus está passando. E agora Jesus vai ao deserto. E aí Jesus está entrando em jejum e oração. Um propósito. Qual é o propósito do jejum e da oração de Jesus? Salvar você. Se você fosse a única pessoa que precisasse disso, Ele faria tudo isso por você. Olha só que coisa. Aparece nesse capítulo também um outro parágrafo, diz assim: muitos há que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria vida. Pouco interesse tem para eles, mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. Jesus faria tudo isso por mim e por você. Queridos, passa um dia, 2 dias, e Jesus ele está em jejum e oração. Você já passou um dia de jejum? Eu estou hoje em jejum. Mas eu nunca passei mais de um dia em jejum. Você já passou 2 dias em jejum? Não havia um propósito, mas pelas circunstâncias você não tinha o que comer. 2 dias, 3 dias. Quem sabe um anjo mais impetuoso tenha coragem de ir até Jesus e falar assim: chega, você já está 3 dias sem comer nada. Não é pouco. Por causa do Reinaldo é pouco. Para vencer as batalhas do Reinaldo é pouco. 4 dias, 1 semana, gente. Chega, tá bom. Não, é pouco. Passa 1 mês. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que isso representa? Chega, tá bom. Já tem 1 mês de jejum. Você não come nada, absolutamente nada. Não, é pouco. "40 dias. Imagine o que significa isso. Fraco. Está escrito isso na página 118 do Desejado de Todas as Nações. Fraco e emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Era então a oportunidade de Satanás, e julgou ele poder agora vencer a Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? 40 dias com muita fome. Que relação tem entre aquilo que
Moisés vivenciou, isso que a gente está comentando agora. Preste atenção, irmãos. Verso 3. Então, o tentador aproxima-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê? Em pães. Irmãos, eu fico imaginando, sabe, Jesus magro, debilitado, toda a gordura do seu corpo já havia sido consumido na tentativa de preservar a possibilidade dele até ficar em pé, caminhar, pensar. Jesus está passando tudo isso. Irmãos, que mal, que pecado Jesus cometeria se ele transformasse aquelas pedras em pães? Não seria uma demonstração apenas vaidosa do seu poder? Depois de um dia com fome, você sabe de uma coisa? Eu vou transformar essa pedra agora num sanduíche gostoso e vou comer isso. Satisfação das suas necessidades. Depois de 40 dias, transformar pedras em pães para salvar até a sua própria vida, no sentido humano da sua existência, que agora se revelava. Não seria nenhum pecado isso. E eu acredito que Jesus, mais uma vez, ele olha para Satanás assim: você é muito covarde, você oferecer a possibilidade de eu transformar pedras em pães, depois de 40 dias sem comer absolutamente nada. Covarde, né, irmãos? Sabe por quê as ofertas de Satanás continuam acontecendo para mim e para você? Porque elas nos apetecem. Elas nos apetecem. Para Jesus o pão atenderia a necessidade que ele tinha, que era a fome. Mas quantas vezes não é a fome que nos apetece, mas as coisas que se ressaltam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, os nossos sentimentos, as nossas vaidades, que nós mesmos já revelamos ao nosso grande inimigo. Revelamos as nossas fraquezas. E Jesus, irmãos, ele diz assim, olha, respondeu, porém, Jesus, está o quê? Escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui para mim e para você? Mais do que nunca, o homem não pode viver do pão ou de qualquer satisfação daquilo que ele queira, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. O que Jesus está querendo mostrar para mim e para você, irmãos? Seres humanos do século 21, a percepção do sobrenatural na nossa vida só se dará através da palavra de Deus. Nós somos fundamentalistas, porque construímos a nossa casa, essa construção sobre a rocha que é Cristo Jesus, baseado no assim diz o Senhor. É hora de nós nos voltarmos para o assim diz o Senhor. É hora de nós nos voltarmos para o assim diz o Senhor. É hora de nós vivermos o assim diz o Senhor. Todas as vezes que nós temos um contato aqui com esse livro, irmãos, nós estamos novamente ouvindo aquele Deus que diante do nada dizia haja luz e transforma o nada em tudo.
Todas as vezes que nós temos um contato com esse livro, nós temos o privilégio de voltar a andar como o paralítico voltou a andar pela manifestação da palavra de Deus. Todas as vezes que o homem cego abre esse livro, ele tem a visão clara do caminho, da verdade e da vida. Todas as vezes que nós abrimos esse livro, nós temos a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É nesse livro que o paralítico volta a andar, o cego volta a ver, o mudo volta a falar, o surdo volta a ouvir, o pecador encontra perdão, a vida é transformada todas as vezes que eu me deparo com esse livro, todas as vezes que eu leio esse livro, todas as vezes que eu dedico tempo a esse livro. Não é um evento sobrenatural que vai mudar a nossa vida, mas o contato com a verdade absoluta que é apresentada aqui neste livro, a palavra de Deus. Irmãos, se você tem deixado esse livro fechado, pelo menos um dia sequer da sua vida, você está correndo um risco terrível. Talvez você veja uma sarça queimando, talvez você veja um milagre acontecendo, mas você não se aperceba conforme aqui está revelado. Nós estamos vendo e ouvindo muitas coisas bonitas, chamam a nossa atenção, mas se o nosso cristianismo não está firmado no assim diz o Senhor, nós estamos prestes a fracassar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará aonde? Mas todo aquele que faz o que, irmãos? Mas todo aquele que coloca em prática as coisas desse livro. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis o tempo sobremodo oportuno para que eu e você, irmãos, ainda que com necessidades legítimas, ainda que com desejos que realmente afloram a esse corpo humano, ainda que tenhamos desejos e vontades, o que deve prevalecer é a palavra do Senhor. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui conosco hoje? Ele está nos reportando ao Gênesis, para que no pronunciamento da sua palavra, conforme nós estamos lendo e ouvindo, Ele possa transformar o nada em tudo. Quer restauração para sua casa? Palavra de Deus. Quer mudança dos seus propósitos? Palavra de Deus. Quer transformação dos seus filhos? Palavra de Deus. Quer restauração conjugal? Palavra de Deus. Quer mudanças de paradigmas? Palavra de Deus. Quer ser uma nova criatura? Palavra de Deus. Quer habitar na terra que emana leite e mel? A palavra de Deus. Quer ser um jovem vitorioso? A palavra de Deus. Aqui temos todos os segredos que vão nos manter firmes para esse grande dia, o dia glorioso da volta de Jesus. Nessa manhã, com a palavra de Deus aberta, eu faço um apelo para você, que a partir de hoje, nenhum dia da sua vida, você fique sem buscar as orientações desse livro, para que a sua vida completa seja transformada em nome de Jesus. Você percebe Deus falando? E agora é a hora de você tomar uma decisão. Nós vamos ouvir uma música agora, a Mena vai cantar. E Deus vai usar a Mena para falar um pouco mais ao nosso coração.
E eu quero convidar você que está em casa, eu quero convidar a igreja, se você quer fazer um propósito do Senhor, eu quero viver o assim diz o Senhor. Não é o eu acho, eu penso, não tem nada a ver, não podia, mas agora eu posso. Não. Se você quer viver uma vida com propósito, baseado na palavra de Deus, então é a hora de você tomar essa decisão. Eu quero viver segundo a palavra de Deus. O sobrenatural se manifesta através da palavra de Deus. O mesmo Deus que falou a Moisés está falando para mim e para você agora, e a decisão é nossa, mas a palavra é dele. Quero agradecer o teu amor, teu sacrifício me libertou. Hoje eu descobri que eu sou feliz. Um caminho de dor ele trilhou, o pecado de todos suportou, morte de horror, cheia de amor. Sim, ao olhar Jesus lá na cruz, eis que para sempre o amor transbordou. Deus Pai, a minha gratidão por dar seu Filho amado para morrer na cruz em meu lugar. E hoje sou muito feliz por ter a liberdade que Jesus me ofertou. Hoje eu canto amor. Ao andar pelas ruas comuns, subjugado pela dor, meu fardo levou pra me libertar. A coroa de espinhos ele usou, pregos cravados em suas mãos, de seus lábios não se ouviu rumor. Não poderei deixar de exaltar o Cordeiro de Deus que morreu. Deus Pai, a minha gratidão por dar
Vamos ficar em pé e você que está em casa aí, curva a sua fronte, a sua cabeça. E vamos falar com o nosso Pai. Deus amado, querido, obrigado porque a Tua palavra é reveladora. Obrigado porque o Senhor pensou em cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes, tomados pelas coisas, pelo nosso trabalho, pelas nossas tarefas acadêmicas, pelo nosso lazer ou qualquer outra coisa, não nos apercebemos de que o Senhor se aproxima de nós. É incrível como nós temos a capacidade de nos adaptar às coisas, às circunstâncias. E às vezes nem tememos as coisas que estão acontecendo. E o Senhor tem usado de todos os artifícios necessários para chamar a nossa atenção. E obrigado porque há muito tempo atrás o Senhor começou a inspirar os autores desse livro para que nós tivéssemos também a Tua palavra escrita. E os séculos foram se passando. E obrigado porque hoje, Senhor, num mundo tão difícil, nós temos um mapa de tesouro, nós temos a Tua palavra, nós temos a lâmpada para os nossos pés, nós temos a luz para o nosso caminho, nós temos a espada de 2 gumes, nós temos os Teus conselhos, as Tuas advertências, nós temos a revelação do futuro, Senhor, nós temos os sinais revelados. Ó Deus, obrigado porque o Senhor também usou a Tua palavra para vencer. E nem só de pão viveremos, mas da palavra que procede da boca de Deus. Obrigado porque estamos em casa aqui reunidos, desejosos de viver segundo a Tua palavra. Deixando para trás o nosso eu, e fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor pediu de cada um de nós. Senhor, por favor, ajuda-nos a vivermos segundo a Tua palavra. Porque assim, Senhor, estaremos de pé no dia da Tua volta, para nos encontrarmos e vivermos por toda a eternidade, na terra que mana leite e mel. Abençoe, Senhor, as nossas crianças, abençoe os nossos jovens, abençoe, Senhor, as nossas famílias. E obrigado pela decisão que tomamos. É o que nós te pedimos, Senhor. E muito te agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a